Então vamos lá. África tradicional, maravilhosa África tradicional. Vamos continuar o nosso papo, esse papo informal da gente aqui sobre a África tradicional, continuando sobre os bantus, certo? Lembrando que essa nomenclatura nasceu após 1800 com um cientista alemão que, pela proximidade linguística, assemelhou e passou a chamar de bantu todos que tivessem proximidade ou falassem línguas bantas, que são solidificadas no proto-banto com mais de 3.000 raízes linguísticas, certo? É sempre bom lembrar. E vamos continuar com o reino da Lunda, ou Império da Lunda, etnia Lunda, capital Mussamba. Mussamba, capital, que tinha o formato de uma tartaruga. A fundação foi no século XVI e a queda em 1887, ou melhor, a dissolução foi em 1887. Fundação século XVI, dissolução 1887, mas aí não foi o início do fim do Reino da Lunda. O início do fim foi em 1885, quando o Reino da Lunda passou a ser um protetorado dos portugueses. E como onde os portugueses colocavam as mãos, melhor, os europeus, onde eles colocavam as mãos, na África tradicional não existia mais liberdade, existia apenas exploração em todos os sentidos. Então, por isso, a queda começa em 1885 com a dominação portuguesa, quando o Reino dos Lunda passa a ser um protetorado dos portugueses. Beleza? A capital, Mussamba, atualmente República Democrática do Congo e Nordeste da Angola. Lembrando que a República Democrática do Congo tem atualmente mais de 250 etnias, certo? Os Lunda fazem parte da atual República Democrática do Congo e também do Nordeste de Angola, certo? Criação, como nasceu o reino dos Lunda. Vamos lá. Akonda Matite foi o cara que levantou o reino, certo? No século XVI. Muanda Gandhi, filho de Akonda Matite, sucedeu o reinado, mas o ápice chegou com Kondilala Makuma Tete. Kondilala Makuma Tete. Esse cara levantou o reino em 1650. Ápice do reino dos Lunda. Jefferson, como foi esse ápice? Por que desse ápice? Para a gente falar sobre o ápice, vamos falar sobre economia dos Lunda. A economia era baseada, em princípio, no excedente de produção. Algo que era muito comum. Antes da chegada dos europeus em solo africano, ninguém passava fome. Independente da casta, da posição que tinha dentro do seu reinado, do seu império, independente do que fosse, fizesse parte da aristocracia ou não, não havia fome, porque a produção era toda dividida igualmente. Acontece que eles tiveram uma ideia, né? Eles foram empreendedores, né? Quando os europeus começaram a chegar em solo africano, os Lunda perceberam que podiam vender o excedente de produção, e foi o que eles fizeram. Eles venderam o excedente de produção agrícola, tá, gente? Excedente de produção para os portugueses que estavam baseados na bacia do Congo. 1650. Vamos fazer um retroceder aqui rapidinho, pá. Todos faziam parte, né? Todos tributavam para o reino do Congo, grande reino do Congo, certo? Mas em 1575 o reino do Congo já estava dominado pelos portugueses. A dominação já existia, não existia mais autonomia no reino do Congo. Dominação religiosa, dominação cultural, dominação econômica, dominação total. Então, em 1650, Kondilala Makuma Tete conseguiu jogar o reino
Reino da Lunda, né, numa progressão econômica. Ele percebeu que podia vender o excedente de produção para os portugueses que estavam baseados na bacia do Congo, beleza? Certo? O Congo já estava dominado, o Reino do Congo já estava dominado. Os Lunda ainda não, certo? Só que veio também, né, acontecer um racha na aristocracia, certo? Mas antes desse racha começar a acontecer, vamos lembrar que desde 1575 o Reino do Congo já era dominado pelos portugueses, certo? Vai chegando perto. Em 1650 eles começam a fazer comércio com os portugueses na bacia do Congo, vendendo excedente de produção agrícola, certo? Só que isso não foi necessário para manter os privilégios da aristocracia Lunda. Não deu, gente. E aí, quando a aristocracia percebeu que as suas necessidades, os seus privilégios não conseguiriam ser mantidos, eles já tinham contato com a cultura dos europeus, aquela cultura imposta pelos europeus junto com a Igreja Católica, limite territorial, religiosa e econômica. O que eles perceberam aqui? A aristocracia. Qual a maneira que eles perceberam para fazer uma manutenção dos próprios privilégios? Proteger a aristocracia. Proteção para eles mesmos, né? Escravidão. Eles passaram a vender os seus escravos para os portugueses. A relação comercial, além do excedente de produção, passou a ser também peças. O que são peças? Peças eram os escravos. Essa relação comercial não era direta. Ela passava por outros reinos que tinham mais força política e militar que o reino da Lunda, do que os Lunda. Matamba da Ginga, Loango, Losville e os Kassange. E eles intermediavam esses escravos dominados em guerras, em batalhas, para o Reino do Congo, que já era um domínio português. Esse começou a ser o início do fim. Olha só como estou sendo redundante. Pegaram legal a visão? Bem, eu disse para vocês que o nome da fera era Conde Lara Macuma Tete. 1650, o cara que levou o reino comercialmente para o alto, economicamente para o alto. Mas também entrou nessa manutenção da aristocracia e começou a vender escravos, os seus dominados em guerra, para o Reino do Congo via relação comercial com Matamba, Loango e Kassange. Beleza? Nos pombeiros de Angola, ó, olha os pombeiros aí. Olha de onde vem a palavra Pombogilê. De onde vem Pombogilê? Hoje uma energia que representa o Exu Mulher dentro dos terreiros de matriz africana. Isso aqui é antes do nascimento da religião chamada Angola, tá, gente? A religião Angola não existia antes da matriz africana no Brasil. O candomblé não é brasileiro, é brasileiro. O candomblé não é africano. Não existia candomblé antes da escravidão, antes da diáspora. Portanto, todas as religiosidades de matriz africana nascem a partir do momento que o primeiro terreiro é construído aqui no Brasil pelo Esqueto. Então, eu sou de Angola. A palavra Pombogilê para mim tem outro sentido. Tem, mas esse sentido ele vem de outra raiz do protobanto, que é aqui, ó, os pombeiros. Os pombeiros que eram aqueles que tinham os escravos à mão, que dominavam os pombos, certo? Os pombeiros. Então, esses escravos iam nessa relação comercial com Matamba, Loango e Kassange, ficavam nos pombeiros, com os pombeiros, e esses pombeiros transferiam esses escravos para o Reino do Congo, que já era dominado pelos portugueses. Acontece que Conde Lara Macuma Tete tem uma filha, a Rainha Lunda. Ela passa a governar, certo? O nome dela,
Luege Anconde. Luege Anconde. Luege Anconde, a grande rainha Lunda, se apaixonou. Se apaixonou por um caçador, segundo na hierarquia de outra grande etnia, de outro grande reino. Mas ele era caçador por natureza, um líder por natureza. E o nome dele era Xibinga Ilunga. Xibinga Ilunga. Xibinga Ilunga. Do reino Luba. Segundo na hierarquia do reino Luba, da etnia Luba. Segundo na hierarquia, irmão do rei. Certo? Mas ele era um caçador por natureza. Ele era o líder do clã, mas não era o rei. Era o líder, mas não era o rei. Estava sempre envolvido em batalhas, em caçadas. A prioridade dele era não deixar o reino dele sentir fome. Calma que a gente vai chegar num ponto muito legal. Xibinda Ilunga apaixonou-se por Luege Aconde, ou Naconde, rainha Lunda. Isso dá um caô no baile enorme, dá um problema muito grande político dentro da etnia Lunda. Porque a aristocracia não admite que ela procure, que ela tenha se apaixonado por alguém da etnia Luba, que era inimiga dos Lunda. Principalmente pelo irmão do rei. Principalmente porque ele era um líder, mas ele não era o rei. A função dele era caçar. Ele era o responsável por alimentar o seu reino, o reino Luba. O nome dele, Xibinda Ilunga. Apaixonado por Luege Naconde, ou Aconde, rainha Lunda. Eles se apaixonam, o reino fragiliza. Eles se apaixonam, eles se casam. Ele abandona o reino Luba. E o reino Lunda é dividido, é fracionado. Fracionou. Certo? Bem, o que acontece? Eles têm um filho chamado Muanta Lala. Mais à frente, Muanta Lala passa a ser o rei Lunda Choque, uma outra etnia dominada numa fusão com os Lunda, e ele passa a ser o rei de Lunda Choque, Muanta Lala. Mas ele não fica muito tempo no reinado e os portugueses simplesmente fracionam, exterminam os Lunda. E aí fica uma divisão mais à frente com os belgas, certo? Com o rei Leopoldo e também com os alemães. Fica um negócio meio fracionado ali. Portugal vende as suas dominações, porque ele perde muita força política também, muita força econômica também, e aí o antigo reino do Congo é fracionado. E nessa divisão, né? Incrível falar sobre isso, né? Nessa divisão, os europeus, uma parte fica com os belgas e outra fica com os alemães, e assim os Lunda são totalmente dominados. Logo depois que o reino Muanta Lala, filho, aliás, de Xibinda Ilunga e Luege Naconde, ou Naconde, se casam para que ele nasça, né? Para que ele venha ao mundo. Agora vamos lá, vamos falar de um lance muito religioso, que eu não comentei aqui e eu vou comentar. O primeiro ponto é o seguinte: a religião dos Lunda era a religião ancestral, certo? A louvação às divindades. Divindades essas que eram chamadas de inquices. Isso também é influência de um rio, eu já vou contar aqui em outro vídeo, tá? Um rio que tinha esse nome, Rio Inquice. Enfim, a maneira que eles se relacionavam com o divino era os chamando de inquices, certo? E eles não perdem a sua religiosidade. O principal símbolo religioso dos Lunda é a tartaruga. A capital Samba era feita
como era um desenho de uma tartaruga. A arquitetura toda foi feita no formato de uma tartaruga, uma coisa muito maravilhosa para a época, sabe? Muito interessante, muito linda. Em detalhes, era uma tartaruga, porque a tartaruga para eles representava quase tudo. Era a principal divindade, porque ela representava, porque ela era uma guardiã do panteão de divindades. Na verdade, a tartaruga era mais até que uma divindade, ela era protetora para eles das próprias divindades. E o que significava a tartaruga para os Lunda e também, gente, para os Luba, etnia inimiga, né, que depois passaram a ficar juntos. O que significava a tartaruga para essas duas etnias, Lunda e Luba? Ela significava sabedoria, longevidade, paciência e astúcia. Astúcia, sabedoria, longevidade, paciência. A tartaruga hoje, nos terreiros de matriz africana, ela tem uma semelhança, ela é relacionada ao orixá Xangô. Eu estou falando de orixá. A maneira como o povo Queto se relaciona ou se relacionava com o divino. O povo Queto era uma etnia dominada pelos Yorubás ou Yorubanos. Eles também se relacionavam com essa nomenclatura. E o grande rei, né, de Oió, da cidade Oió, da ilê Oió, da ilê Oió, da cidade Oió, da cidade-estado Oió, era a divindade Xangô, certo? Divindade Xangô, orixá da forma que é chamado pelos Queto. E atualmente nas religiões de matriz africana, independente da nação, né, a tartaruga é relacionada à força divina do orixá Xangô. Aqui, no caso, ela era protetora do panteão de deuses, certo? De divindades dos Lunda e dos Luba. E ela representava tudo que eles entendiam por sagrado. Esse era o tamanho da importância. O segundo ponto aqui, nós falamos sobre esse casamento, tá? Quase mítico entre a rainha Lunda e o irmão do rei do reino de Luba, né? Xibinda Ilunga e Luege Nakonde. Xibinda Ilunga, ele é muito relacionado a um inquice chamado Kabila. O inquice chamado Kabila. O inquice Kabila representa a caça na religião Angola. Jefferson, a religião Angola existia antes da escravidão? Não, ela não existia. Eu repito isso aqui de novo. Ela não existia. Todas as religiões de matriz africana nasceram com a diáspora. As nações não se conheciam. Muitas etnias não tinham a mínima noção da religiosidade da próxima etnia. Então tudo isso foi sincretizado pelo povo Queto, que foi o primeiro povo que levantou um terreiro aqui no Brasil. Foram os Queto. E aí eles trouxeram a nomenclatura deles, a maneira com que eles chamavam o divino, que era os chamando de orixás, mas também tiveram essa espetacular ideia de assemelhar tudo que eles aprenderam com as demais etnias. Então eles pegaram toda essa liturgia e fizeram uma grande mistura religiosa, um sincretismo de fato, quando as liturgias são fundidas, são aglutinadas numa coisa só, tá? Mas antes de tudo isso, cada etnia tinha sua maneira de lidar com o divino, mítica ou mística, as duas formas. E aqui nós temos um mito que passou a ser assemelhado. Eu disse para vocês que Xibinda Ilunga era um grande caçador e líder de um clã. Se nós fôssemos pegar a história de Xibinda Ilunga e fazer uma semelhança com o orixá
chamado Oxóssi, o clã, o líder de um clã, o caçador, nós chegaremos praticamente ao mesmo Itã. Itã são lendas. Lendas contadas de várias formas, com vários objetivos, né? Uma metáfora maravilhosa que foi apresentada a todos os religiosos de matriz africana, aqueles que são, e até mesmo aqueles que não são religiosos de matriz africana, como a grande célula construtiva das tradições da antiga África, certo? Então, prestem atenção, por favor, nesse detalhe. Xibinga e Lunga, irmão do reino Luba, apaixonou-se por Luege Nakonde, filha do grande Conde Lala Matete, o cara que em 1750 levou o reino Lunda ao ápice econômico, ao ápice social, tá? A rainha Lunda, ela se apaixonou por ele. Isso fez com que o reino acabasse, porque ninguém aceitou que ela tivesse se apaixonado por alguém da etnia Luba, pelo grande conflito que existia entre essas duas etnias, que acabaram sendo aglutinadas, tá? Pelo filho Muantalala, rei Lunda Choque, mas ele não consegue sustentar, porque em 1885 Lunda passa a ser um protetorado português e em 1887 deixa de existir. Para a gente finalizar esse vídeo, eu vou falar para vocês um provérbio Lunda. E vou flexionar rapidamente para vocês porque eu acho lindo esse provérbio. O principal provérbio Lunda, certo? Dos Lunda. Ele diz assim: paciência de Deus, a tartaruga abre rios profundos. Beleza de Deus, a terra branca não está de acordo senão com as coisas puras. Poder de Deus, a serpente Jambo não pode subir nas próprias costas. Aquela que sobe escorrega sozinha. Faça uma reflexão sobre esse provérbio. Tragam essa reflexão para as suas vidas. Certo? Paciência de Deus. A tartaruga abre rios profundos. Nada pode parar uma tartaruga. Ela vai abrir rios profundos. E ela é uma só. Ela é pequena. Ou seja, resiliência, persistência. Beleza de Deus. A terra branca não está de acordo senão com as coisas puras. O que é terra branca, gente? Terra branca é um tipo de caulim branco ou gesso que nós, porque eu sou de religião de matriz africana, mas nós, ou para os religiosos de matriz africana, ela tem um nome muito específico, chamado de pemba. A pemba branca, que é feita para riscar os pontos energéticos e tudo mais. Então, a terra branca quer dizer o caulim branco, quer dizer a pemba que nós utilizamos nos terreiros de matriz africana. Não está de acordo senão com as coisas puras. Tem que haver pureza nos nossos ritos de matriz africana. Tem que ser de coração, tem que ser equilibrado. Poder de Deus. Aliás, onisciência de Deus. Porta que vê dois lados. Onisciência de Deus. Porta que vê dois lados. Nada foge aos olhos de Deus, ou melhor, dos deuses. Poder de Deus. A serpente Jambo não pode subir nas próprias costas. Aquelas que sobem caem sozinhas. Egoísmo. Ninguém consegue nada sozinho. E quem tenta, em algum momento, acaba caindo sozinho. Bem, Jefferson Arouche,
um barco remando contra a maré. Valeu!